Olá, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós vamos dar início ao quarto livro do livro de Salmos. O livro de Salmos, então, que é dividido em 5 partes, 5 livros. E nós vamos iniciar, então, agora, por meio do Salmo de número 90, o estudo do quarto livro. Este que é um salmo diferenciado, é um salmo único, é um salmo bastante conhecido, mas é um salmo que traz lições importantes para a nossa vida. E eu intitulei essa mensagem então como O Caminho do Deserto, porque esse salmo é escrito por um personagem muito especial. Ele é escrito por Moisés. E esse Moisés, ele passou 40 anos vivendo no Egito. Ele passou mais 40 anos como pastor de ovelhas ali no deserto e passou mais 40 anos no deserto conduzindo o povo de Israel também, segundo a vontade de Deus. E nós vamos então aproveitar dessa experiência que Moisés teve com Deus para agregar alguns valores às nossas vidas. Este é um salmo de cunho bastante existencialista, porque ele traz à tona justamente esse pensamento: por que existo? Qual o motivo da minha existência? Qual o motivo da minha vida? Isso vai ficar muito transparente durante o estudo desse salmo. É necessário a gente prestar atenção justamente nisso, porque uma leitura boa, porque um bom estudo da Bíblia, ele vai realmente mexer com aquilo que somos, com aquilo que realizamos, com aquilo que fazemos no nosso dia a dia. Uma leitura superficial, uma leitura rasa, ela não muda muito em nós, mas uma leitura bem realizada desse salmo certamente pode transformar as nossas vidas por inteiro. Te convido então a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 90, para que possamos aproveitar ao máximo esse estudo. E aqui de antemão, antes de nós fazermos a leitura do Salmo, eu quero lhe apresentar um esboço para que você possa, durante a leitura do Salmo, poder já colocando na sua mente, gravando na sua mente essas divisões e assim você aproveitar melhor esse estudo. Então você percebe aí nesse quadro que do versículo 1 e 2 vai se falar sobre a eternidade de Deus. Do versículo 3 ao 6, sobre a brevidade humana. Do versículo 7 ao 11, a posição do homem diante de Deus. E do versículo 12 ao 17, o desejo do homem que encontra-se com Deus e consigo. Vamos então fazer a leitura deste salmo e preste bastante atenção nesse momento, é um momento especial. Certamente o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida. Salmo de número 90, versículo 1. Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para Ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, Tu arrastas os homens. São breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela Tua ira e aterrorizados pelo Teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da Tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do Teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira? Pois o Teu furor é tão grande como o temor que Te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos Teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com o Teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os Teus feitos aos Teus servos, e aos filhos deles o Teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Vamos orar ao Senhor? Santo Deus, amado Pai, em nome de Jesus Cristo nós suplicamos que a Tua palavra venha realizar transformações em nós. Que o Espírito Santo, Pai, venha mudar o nosso ser, a nossa conduta e a nossa vida seja pautada pela Tua vontade.
Em nome de Jesus assim oramos e agradecemos. Amém. E este salmo, que é um salmo muito importante para as nossas vidas, ele inicia-se de uma maneira muito especial. Versículo 1 e 2 desse salmo provavelmente são versículos muito conhecidos, muito falados quando se fala dessa questão da eternidade de Deus. E é justamente isso, o salmista Moisés, ele inicia essa oração olhando para Deus. E a gente percebe logo aí no versículo 1 uma metáfora que ele utiliza. Acompanhe comigo. Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. O salmista então inicia dizendo a respeito desse refúgio que Deus é, dessa fortaleza, dessa proteção que Deus é, dessa proteção que é desde a eternidade. E para que ele possa fazer aí uma metáfora a respeito dessa eternidade de Deus, ele usa os montes como algo que não muda, algo que passa-se anos e anos e você olha e aquele monte, aquela montanha está ali do mesmo jeitinho. E aí ele vai falar de como Deus é, justamente um Deus que não muda, um Deus que é eterno, um Deus que é soberano. E a primeira coisa que chama a atenção então é esse olhar do salmista para Deus. Quando o ser humano para e começa a olhar para Deus e ficar deslumbrado com Deus, porque ele começa a reconhecer em Deus alguém maior que ele, um ser extraordinário, um ser maravilhoso, um ser que é sublime, um ser que é pleno e perfeito. E quando a gente começa a olhar bem para Deus e olhar os atributos de Deus, uma das coisas que chama a atenção é justamente essa eternidade de Deus. O fato de que Deus não tem nem início nem fim, o fato de que Ele é, o fato de que Ele sempre será, o fato de que Ele nunca vai deixar de existir e também o fato de que, mesmo sendo assim, todo-poderoso, Ele é constante em suas ações e é amoroso para com o ser humano. Então, esse deslumbramento que nós temos quando olhamos para Deus é muito importante. E essa aqui é a primeira lição que a gente precisa entender nesse salmo. Quem é Deus? Exatamente isso. Quando a gente começa a olhar para Deus e perceber quem Ele é, precisamos ficar deslumbrados, precisamos ficar assim atônitos, olhando para Deus e percebendo a sua majestade e o quão maravilhoso Ele é. Quando nós temos esse encontro com Deus, a nossa vida, a nossa perspectiva, as nossas expectativas começam a mudar. É muito triste quando a gente olha para uma pessoa e a gente já percebe que ela não olha para Deus com alegria, não olha para Deus com nenhum tipo de sentimento, nenhuma percepção de quão grande é Deus. E é muito triste também quando a gente percebe que algumas pessoas já olharam para Deus dessa maneira, mas hoje quando se fala de Deus, quando se fala dessa grandiosidade de Deus, dessa soberania de Deus, desses atributos maravilhosos de Deus, essa pessoa já não tem um sentimento de felicidade, de alegria, nem de solenidade, nem de respeito perante Deus. Então a primeira coisa que o salmista vem nos mostrar e chama a nossa atenção, e tem que chamar mesmo a nossa atenção, é justamente quando você olha para Deus, é algo maravilhoso, é algo que faz com que o nosso coração se alegre e tenha um sentimento, que é um sentimento de perceber como Deus é maior do que nós. E é isso que vai continuar o salmo dizendo. Quando a gente chega nos versículos seguintes, acompanhe comigo. Faze os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, tu arrastas os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Então o salmista, olhando para Deus, ele percebe algo em si mesmo. Ele percebe a sua finitude, ele percebe que ele, quanto ser humano, ele é pó, e ao pó vai retornar. Que ele é como a erva, que hoje está bonita, que hoje está radiante, mas que vai murchar, que vai secar. Então ele começa a perceber diante de Deus a sua finitude. Deus é eterno, mas eu sou finito. Deus é o Todo-Poderoso, é o ser mais poderoso do universo, é o ser que detém tudo aquilo que é de atributos bons e qualidades. Mas eu sou um ser que uma hora vai ter fim.
E é tão bom quando a gente olha para Deus e descobre quem é Deus, e se olha no espelho e olha para nós e descobre quem nós somos, porque quando a gente começa a perceber quem somos, aí começa a nossa vida de verdade. Porque quando a gente começa a perceber realmente quem é o ser humano, aí nós começamos a delinear, a colocar em prática realmente planos e atitudes de vida que sejam produtivos. Porque quando a gente olha e percebe que nós vamos morrer, que nós somos pó e que a nossa vida ela tem prazo de validade, a gente começa a dar um certo valor à vida, começa a atribuir valor às coisas do dia a dia, uma proximidade com a família, um estar próximo das pessoas que nós amamos, um realizar algo criativo, colocar os nossos dons, os nossos talentos em prática, e deixamos de lado essas preocupações que às vezes nós não temos nenhum tipo de solução para elas e não tem nenhum tipo de expectativa de solução, mas aí às vezes a gente fica tomando tempo e acha, não, eu vou resolver isso, e aí de repente cai aquela ficha, mas espera aí, eu sou um ser humano, amanhã eu já não vou existir mais. É provável que você que esteja me ouvindo, alguns daqui 10 anos já não esteja mais vivo. Daqui a 40 anos, outros, daqui a 50 anos, outros, e daqui a 100 anos, provavelmente a maioria. Por que que é importante a gente se lembrar disso? Porque quando a gente se recorda justamente de que nós somos seres finitos, seres que têm um prazo de validade, tem um término da nossa existência, nós precisamos nos voltar então para a pergunta: por que que nós existimos então? Qual é o sentido da nossa vida? Qual é o nosso propósito aqui nessa terra? Se simplesmente hoje eu existo e amanhã eu posso não existir, o que que eu faço com o período que me resta? Com o tempo que me foi dado, com esse presente, com essa dádiva que foi colocada em minhas mãos? É preciso a gente pensar justamente nesse sentido, nessa linha, porque quando eu me identifico olhando para Deus e identifico quem eu sou, e entendo que Ele é eterno, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é Senhor, que eu sou um ser finito, que a minha existência vai acabar, isso tem que produzir alguma coisa no nosso coração. E é tão interessante que isso vai produzir algo no coração do salmista, e a gente vai perceber a partir de agora então. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Então a gente vai perceber aí que o salmista vinha assim, contemplando Deus, olhando para Deus, olhando para si mesmo, e até aí tudo bem, mas chega o versículo 7, parece que a conversa mudou de tom, está falando de ira, está falando de furor de Deus. O que será que aconteceu? É justamente isso que acontece quando a gente está diante de Deus. Quando nós nos colocamos na presença de Deus e olhamos para nós e percebemos quem somos, temos a clara evidência, a clara revelação de que nós somos pecadores, de que Deus é santo. E isso é transformador. Eu me preocupo tanto quando as pessoas se dizem amar a Deus, quando se dizem que Deus é santo, quando dizem que Deus é um Deus que não aceita o pecado, mas você olha para a existência da pessoa e parece que aquilo entrou na sua mente, mas não desceu para o coração. Eu fico tão triste quando as pessoas dizem, nossa, realmente o homem é um ser depravado. Vamos falar aqui de depravação total. Todo homem é pecador, não existe um justo sequer no mundo. Mas isso parece que não mexe com a pessoa. Parece que entrou na mente, mas não desceu para o coração o fato de que realmente ela, diante de Deus, ela não tem nada a oferecer. Ela é uma pessoa pecadora e só bastava e só restava a ira de Deus sobre a vida dela. Nada mais que isso, só o furor de Deus por conta de seus pecados. Mas aí quando a gente começa a contemplar Deus e olhar para Deus e perceber que mesmo Ele não aceitando o pecado, Ele derramou da sua graça, do seu amor sobre as nossas vidas, isso é muito transformador. Isso vai
colocando em nossos corações o sentimento, o desejo de adorar ainda mais a Deus. Brota do coração esse desejo de louvar ao Senhor por conta daquilo que Ele fez. Porque essa é a grande realidade. Eu olho para Deus e percebo um ser eterno e santo. Eu olho para mim um ser finito pecador. O que me resta diante desse Deus? A ira dele, nada mais que isso. Mas como que esse Deus me trata realmente na prática do dia a dia? Com graça, bondade e misericórdia. O que me resta então diante disso tudo, quando Deus me trata dessa maneira? Me resta alguns desejos, porque aí brota no nosso coração, quando temos esse encontro sincero e verdadeiro com Deus, um desejo diferente, e é o que vai ser colocado a partir do versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Então nós percebemos aí esse desejo que flui do encontro com Deus. Qual que é o desejo? A primeira coisa que o salmista vai dizer: Deus, dá sabedoria. Sabedoria é justamente aquilo que a gente não quer na maioria das vezes. Por que é sabedoria de acordo com a Bíblia? Não é quantidade de informações, não é inteligência racional. Sabedoria é conduzir uma vida de acordo com o desejo, com a vontade de Deus. Isso é sabedoria. Aliás, o princípio da sabedoria é justamente o temor a Deus. Por quê? Porque quando eu temo a Deus, eu conduzo a minha vida de acordo com a vontade de Deus. Então o salmista tem esse desejo agora de que Deus dê a ele essa sabedoria, ou seja, que ele possa conduzir a vida dele de acordo com a vontade de Deus. E o que ele vai pedir então no versículo 13? Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Exatamente, ele pede para Deus se voltar para ele. Ele pede que Deus vire o rosto para ele, olhe para ele. Ele quer ver Deus, mas ele quer também que Deus veja ele. Ele quer que Deus contemple a existência dele, a existência humana. Olha só que maravilhoso que é isso. O salmista tem um encontro com Deus, um vislumbre de quem Deus é. Ele tem essa revelação. E aí ele, diante de Deus, ele descobre quem ele é, a sua finitude. Mas mais que isso, ele descobre a sua posição diante de Deus, uma posição de homem pecador, de homem que não merece o amor de Deus, de um homem que certamente a ira de Deus paira sobre a sua vida. Mas aí em seguida ele descobre algo que é revelador e é maravilhoso. Que mesmo diante disso tudo, Deus é misericordioso, é soberano, é amoroso, e por isso ele ainda assim deseja que Deus esteja olhando para ele, que Deus esteja vendo a face, a vida dele. Isso transforma a realidade de todo e qualquer ser humano. Sabe, irmãos, me preocupa muito quando as pessoas começam a dizer: olha, eu creio em Deus, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, mas você olha para a vida da pessoa e aquilo parece que não tem nenhum efeito. Ela diz: eu amo a Deus, e Deus é maravilhoso, e Deus é soberano, e Deus é amoroso, mas a vida dela está totalmente entrelaçada nas coisas deste mundo. É interessante como às vezes as pessoas começam a ter uma consciência de forma inteligente, de forma racional a respeito de quem Deus é. Mas isso não transforma a vida dela, isso parece que não tem nenhum efeito sobre quem ela é, sobre as suas ações, sobre a sua moral, sobre a sua ética, sobre as suas emoções, sobre a sua vida. Você pega os planos dessa pessoa e os planos de uma pessoa que não tem temor a Deus são os mesmos. Você pega os planos dessa pessoa que diz: eu amo a Deus, eu me devoto a dele, a depravação total, todo homem é pecador, é óbvio isso, mas a pessoa está vivendo no pecado, está rolando na lama do pecado, e isso não causa nenhum tipo de temor, nenhum tipo de sentimento, né? É muito triste perceber que isso acontece. Então, quando a gente olha para esse salmo e percebe que esse salmista se encontrou com Deus, ele descobriu quem ele é, ele se encontrou com Deus,
Ele descobriu quem Deus é, ele descobriu quem ele é, ele descobriu a sua posição diante de Deus. E a gente percebe que brotou nele um desejo de estar com Deus e de que Deus esteja com ele. Isso é maravilhoso, porque é justamente isso que significa adorar a Deus. Isso significa um verdadeiro encontro, uma verdadeira conversão. Você deve se lembrar quando você se converteu, quando o Espírito Santo lhe converteu, se você preferir assim. Quando isso aconteceu, você tinha o desejo de estar ao lado de Deus o tempo todo, orando, lendo a palavra de Deus, cantando louvores, se alegrando no meio do povo do Senhor. E aí o tempo foi passando e parece que se fala de Deus, você, é verdade, Deus existe. Como assim? O que mudou no seu coração? A gente precisa se voltar realmente, nos redescobrirmos, voltar a entender quem nós somos, quem Deus é e a nossa posição diante de Deus. Porque somente quando isso acontecer, a gente vai voltar a ter um propósito de vida diferente, um propósito que agrade a Deus. O salmista termina com uma nota muito interessante, porque quem olha muito rápido não vai entender muito bem, mas tem tudo a ver com aquilo que é dito no Salmo. Quando a gente chega ali nos versículos 16 e 17, sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. O salmista vai pedir que seja consolidada as obras das mãos dele agora. Ele agora que teve um encontro com Deus, um encontro consigo mesmo, descobriu quem ele é. Agora ele deseja a presença de Deus na vida dele. Ele vai realizar coisas nessa terra, nessa vida. E essas coisas são dentro da vontade de Deus. E agora ele quer o quê? Que Deus consolida justamente aquilo que ele realiza dentro da vontade de Deus. Porque a verdade é uma só. Ele ainda é finito. Ele ainda vai passar. Mas ele ainda quer que aquilo que ele fizer de acordo com a vontade de Deus, que ecoe para as futuras gerações. E como é bom, às vezes, a gente ouve um hino, canta um hino, e essa pessoa que compôs aquele hino, ela já faleceu, mas a obra de suas mãos, o seu trabalho está ecoando. A pessoa escreveu um livro, a pessoa já faleceu, mas a obra de suas mãos está ecoando ainda, dando frutos. É justamente esse o pedido, Senhor, que as obras de minhas mãos, que as minhas ações continuem a dar frutos às futuras gerações, especialmente aos meus filhos. É esse o pedido desse salmista. Então esse desejo profundo de ganhar os seus filhos, de ganhar a sua posteridade, as futuras gerações para o Senhor, mesmo que ainda não esteja aqui nessa terra. Glorificar o nome do Senhor, ainda que nós não tenhamos mais muito tempo aqui nessa terra. Esse é o grande desejo, esse é o grande sonho, esse é o grande projeto. Eu termino então essa reflexão da seguinte maneira: Deus às vezes nos coloca no deserto para que possamos descobrir quem Ele é, quem somos, nossa posição diante dele e o que realmente precisamos. Moisés era um homem especialista no deserto. Ele viveu a trajetória de sua vida praticamente inteira num ambiente de deserto, num ambiente de luta, dificuldade, num ambiente de embates, disputas, discussões, trilhando o caminho do Senhor e aprendendo com o Senhor. E sabe o que ele aprendeu durante todo esse período que ele passou no deserto? Todos esses momentos com Deus? Ele aprendeu que Deus é maior que ele. Ele aprendeu que ele é um ser finito. Ele aprendeu que ele realmente não tem nada a oferecer a Deus. E que a ira e o furor de Deus contra os nossos pecados está presente, sim. E o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Por isso o pecado é extremamente mau. Mas ele aprendeu também que Deus age com graça, com misericórdia, e por isso ele pede sabedoria a Deus, para viver dentro dos planos de Deus, e que aquilo que ele realizar dentro da vontade de Deus ecoe para as próximas gerações. Quais são os seus sonhos? Qual o propósito da sua vida aqui nessa terra? Para que você entenda isso e para que você coloque isso dentro da vontade de Deus, você precisa parar um tempinho nesse momento. Ler esse salmo, perceber quem Deus é, quem você é, qual a sua posição diante de Deus e quais serão seus planos a partir de então. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe toda a sua família e que o Espírito Santo transforme o seu viver neste dia. Até o próximo encontro. E você, que foi abençoado por esse vídeo,
Quero te convidar a se inscrever no canal, a curtir o vídeo, a compartilhar o vídeo para que outras pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Até o próximo encontro.